Olá a todos, sou Aline Felipe e hoje então venho trazer o tema Como enriquecer o nosso cérebro. Eu vou apresentar aqui a tela, a ciência por trás do enriquecimento. Esse estudo que eu vou apresentar hoje para vocês foi um estudo totalmente embasado no autor deste livro, Eric Jensen. Ele quem desenvolveu esse estudo e nós então vamos apresentar certas características, certos detalhes que nos farão estimular o nosso cérebro para que ele se torne cada vez mais saudável. Para haver realmente esse enriquecimento no nosso cérebro, é necessário que tenhamos uma mudança. É necessário que o nosso cérebro se acostume a mudar. Talvez aí o nosso dia a dia esteja cheio de rotina, talvez não estejamos fazendo algo a mais, algo diferente, não aproveitando o nosso cérebro em toda a capacidade que ele pode nos permitir. Enfim, é uma resposta biológica positiva no ambiente de contraste, no qual mudanças mensuráveis, sinergéticas e globais ocorrem. Ou seja, após a mudança vem o enriquecimento. Nada mais é importante no campo da pesquisa, no campo da ciência, do que o enriquecimento, do que a lei do contraste. Sem uma diferença mensurável a partir de um parâmetro, o enriquecimento não ocorre. Sabemos aí que há muito tempo atrás, outros cientistas então iniciaram seus estudos com relação ao cérebro. E eu achei assim, é muito importante trazer quais eram estas pessoas, os seus nomes e quais as descobertas que eles foram fazendo. Bom, começamos aí com o canadense Donald Hebb. Ele percebeu que o cérebro se modifica por causa do ambiente. Mark Rosen, Edward Bennett e David Crete apontaram diferença nas substâncias químicas cerebrais dos ratos. Então vocês vão ver na apresentação de hoje que muitas pesquisas foram pautadas nessa observação aos camundongos, devido à semelhança aos seres humanos. Marianne Diamond, então, criou padrões de protocolos científicos de enriquecimento ainda em uso. Pesquisou-se também que um ambiente exterior mais complexo, agitado, altera fisicamente a estrutura do cérebro. E quando a gente fala de agitação, não significa bagunça, significa o quê? Ativa, né? Nós estamos dando oportunidade para que o nosso cérebro se desenvolva. Joseph Altman, então, encontrou o que ele acreditava serem neurônios novinhos em folha. Através desses estudos com os camundongos, percebeu-se os desafios a procurar por objetos e atividades envolvendo competência do quê? De memória, indicando o valor da atividade motora, voluntária, em contraste com o estilo de vida mais sedentário. Lembra que eu falei que o contraste é fundamental para que haja, então, o enriquecimento do cérebro? Pois é, se nós temos aí uma pessoa que tem a vida um pouco mais sedentária e, de repente, essa mesma pessoa torna a decisão de tornar a sua vida um pouco mais ativa, essa mudança ela é muito benéfica ao cérebro. Esse se mexer, fazer algo diferente, é o que enriquece o nosso cérebro. A corrida parece produzir mais células cerebrais do que o sedentarismo, mas o ambiente mais complexo, melhorado, ajuda os neurônios a sobreviver. Estudos em animais, então, revelaram que ambientes enriquecidos podem induzir mudanças importantes no cérebro, melhora o funcionamento e desenvolvimento em várias áreas, a capacidade cognitiva, a aprendizagem, a memória e a recuperação dessa aprendizagem. O que então acontece no nosso cérebro de maneira positiva, né? Primeiro, mais neurônios, os dendritos se tornam mais longos, há mais conexões entre os neurônios, os cérebros ficam mais pesados, maior massa cerebral, maior conectividade intra e intercórtex, e os vasos capilares também sofrem um aumento. Aqui nós vamos ver então, gente,
como é importante o estímulo no ambiente, né? Nós acreditamos que o indivíduo ele tem maior crescimento, maior desenvolvimento quando ele convive com seus pares, quando ele se depara a diferentes situações no ambiente. E isso também é muito importante para que o cérebro tenha aí uma atitude de mudança e de crescimento. O que aumenta? Aumenta a conectividade, ramificação entre os neurônios. Há uma sinalização elétrica, uma maior eficiência celular e um processo neural. E as novas células cerebrais e proteínas que são importantes para a sobrevivência do cérebro. Então, aumenta isso também. Causa, então, uma mudança, uma estrutura e até certas áreas que podem acontecer a cura, de repente de algum trauma, de alguma doença. Então, que tipo de mudança? A corrente sanguínea, o metabolismo. Olha só, gente, até isso muda. Mais desenvolvimento dos neurônios e curas de traumas e distúrbios do sistema. Por exemplo, uma proteção maior a estresse e uma capacidade maior de cura após determinados danos. Com relação à nossa reconfiguração metabólica, o estímulo ambiental pode melhorar a corrente sanguínea no cérebro e aumentar o nível de substâncias químicas importantes à aprendizagem, o humor e a cognição. Então veja como é importante o ambiente que estejamos frequentando, que os nossos alunos estão nas salas de aula, sejam ambientes que tragam uma diferença na aprendizagem deles. Se esse ambiente é um ambiente que causa estímulos, desperta curiosidade, motivação, as crianças então podem aí ter benefícios com relação ao humor e à cognição. As áreas então talâmica, cortical e hipocampal são áreas importantes para a aprendizagem, a consciência e a memória, e são exatamente essas áreas na parte do nosso cérebro que causa o humor e o desenvolvimento da cognição. Outra área importante são os neurotransmissores. Vocês já ouviram falar muitas vezes essas palavras, substâncias químicas como a serotonina e a dopamina, essenciais para quê? Para a aprendizagem, para o humor, a comunicação no cérebro e a memória. Vamos ver também sobre as estruturas anatômicas aprimoradas e o aumento na conectividade entre os neurônios. O enriquecimento envolve mudanças físicas no cérebro, aumenta o sistema vascular e o nível de oxigênio para os neurônios. Há fases de desenvolvimento em que o mesmo estímulo produz resultados diferentes. Após estímulos frequentes, os neurônios se modificam e se tornam mais capazes em responder a estímulos. O que significa esse slide? Que toda e qualquer criança é capaz de aprender. Ai, Aline, mas eu ensino e ele não corresponde, né? Ou através da oralidade ou através da escrita, parece que eu estou falando sozinha, parece que nada está acontecendo. Não é em vão. Com certeza, as conexões importantes neuronais estão acontecendo. Talvez, naquele momento, ainda o aluno não tenha externado para nós. Ou talvez a aprendizagem ainda é mínima, né? A gente acredita muito na plasticidade cerebral, no poder do cérebro. Nós sabemos sim que a criança pode ir melhorando, pode ir aprendendo no seu dia a dia. Curas de traumas e transtornos do sistema. Muitos estudos em animais sugerem que os efeitos do enriquecimento podem influenciar na cura de quê? Distúrbios genéticos, traumas e deficiências. Casos de exposição a chumbo e a substâncias tóxicas, ferimentos debilitantes na cabeça, alcoolismo, infarto a indivíduos expostos a condições de enriquecimento possuem mais imunidade e se recuperam mais rapidamente a ferimentos. Então, esses estudos nos mostram que talvez sejamos capazes de auxiliar no progresso de aprendizes com déficit de aprendizagem.
e necessidades especiais por meio de programas de enriquecimento. Fatores que podem contribuir, então, nesse contraste, nessa mudança, sempre do mesmo ensino, dos mesmos costumes, né? Quais são aí os pontos importantes para que o cérebro se enriqueça? As atividades físicas, né? Pode ser aí qualquer atividade física que não tenhamos feito ainda. Talvez uma simples caminhada, exercícios mais assim específicos, de acordo com os gostos de cada um, mas é fundamental algum tipo de atividade física, né? A gente percebe a mudança no nosso metabolismo, a gente percebe a mudança no nosso humor e principalmente a oxigenação que vai acontecer no nosso cérebro. Logo, vamos nos tornar pessoas mais atentas, mais felizes, né? Então, por isso que é importante a atividade física, que é o contraste do quê? O contraste é ser passivo. Aprendizados novos, desafiadores e significativos, que é o contrário do que a gente já sabe. Praxis cognitivo, complexidade coerente, que traz aí então contraste ao tédio e ao caos. O estresse controlado é contrário a condições estressantes. E quando a gente fala de estresse, o estresse ele é próprio de cada um. Talvez o que para mim seja algo que traga um certo estresse, para você não. Talvez para mim, hoje, eu não tenha estresse com relação a certas coisas que acontecem no nosso dia a dia, mas daqui talvez 2, 3, 5 meses, isso pode me tornar aí uma pessoa com sinais de estresse. Então, o estresse é muito relativo ao momento que estamos vivendo e a pessoa, né, não é parecido, cada um tem seu jeito, cada um tem seu grau de tolerância. É muito importante não nos acomodarmos nesse estresse, mas procurar ajuda. O suporte social, que é o contrário de isolamento, né? Como é importante essa interação social. A boa alimentação, que é o contraste à comida de baixa qualidade. E aqui nós estamos falando de qualidade. E a disponibilidade de tempo, que é a contraste a experiências já vividas. Eu vou pincelar só um pouquinho sobre atividades físicas, porque já foi dito. Então, o enriquecimento também aparece após atividades motoras involuntárias, ok? Tudo que é involuntário também é benéfico para o cérebro. Aqueles movimentos que nós vamos fazer no nosso dia a dia sem nos darmos conta. No entanto, o benefício é maior quando estamos fazendo aquela atividade física de maneira consciente, de maneira funcional, prestando atenção ao que estamos fazendo. Isso a gente fala que o participante realiza voluntariamente. E os aprendizados inovadores, desafiadores e significativos. Talvez se você já sabe, por exemplo, tocar violão e você continua tocando violão, é lógico que o nosso cérebro também se beneficia. No entanto, o que significa aprendizado inovador e desafiador e significativo? Algo diferente que você nunca fizera. A aprendizagem e a memória precisam ser inovadoras, fortes e valerem a pena. Novos aprendizados motores geram novas sinapses, especialmente quando são desafiadores. Então, se para nós está super fácil, super simples, super cômodo, o nosso cérebro não está tendo aí um aprendizado tão significativo. Mas algo que tire a gente da zona de conforto é favorável para o nosso crescimento, tá? E uma frase que eu achei assim um espetáculo. Quanto mais você aprende, mais pode aprender. Quanto mais fazemos, não é assim? Às vezes a gente tem o costume de falar, estou sem tempo. E às vezes a gente vê uma pessoa que tem um dia tão agitado e parece que quanto mais agitação, mais ela consegue fazer. É a capacidade do nosso cérebro, ele se expande, né? Que o nosso cérebro é como se fosse um elástico, ele consegue expandir, né, através do estímulo. Então, por isso que a gente fala até da plasticidade cerebral. Nós somos capazes. O meu aluno que entrou na sala de aula lá comigo, ele não pode sair do mesmo jeito que entrou, né? Nós temos aí que estimular
de tal maneira que o aprendizado dele seja crescente. Então, as melhoras complexas no ambiente produzem níveis mais elevados de proteínas associadas à aprendizagem e à memória. Os aprendizados inovadores, desafiadores e significativos, por que eles são bons para o nosso cérebro? Porque o cérebro entende que algo diferente está acontecendo, tá? Então, o cérebro ele tem que entender que vale a pena aquele aprendizado, para que assim aconteça a memória do novo aprendizado. É como se a gente estivesse salvando todas as informações novas num drive, num grande drive, tá? O estímulo por si só não causa mudanças no cérebro. Ele tem que ser relevante em termos de comportamento. Algo diferente ocorre no cérebro. Por que tem que ser diferente no nosso comportamento? Que a gente tem que sair da parte passiva, né? Nós temos aí que procurar algo mais ativo, que nos dê um desafio maior. A complexidade ambiental coerente é contrastada com os dois extremos do tédio e do caos. O ideal para o cérebro é sempre o meio termo. Nem dormir o dia inteiro, isso não faz bem para o cérebro, e nem ficar aí em estado de pânico a todo momento. O tédio, então, ele traz efeitos muito negativos, mas a reversão, a recuperação a esse tédio é muito mais saudável ao cérebro. Nossos alunos estão sendo desafiados? Será que nós estamos aí estimulando? Será que nós estamos fazendo algo diferente, tornando o ambiente um ambiente mais agradável, mais acolhedor, mais interessante para o nosso aluno? Eu, por exemplo, faz 19 anos que eu dou aula. Acredito que muitos que estejam aí me assistindo ou ouvindo, talvez tenham dado muito mais anos de aula que eu, né? Nós vemos que as crianças, elas vêm mudando, né, ao longo aí da cultura, da educação. A gente vê que os interesses das crianças hoje são outros, as facilidades são outras e as dificuldades são outras. Então, é claro que o nosso ambiente tem que estar aí de acordo com a realidade que nós encontramos hoje. Talvez encher a lousa e pedir para que eles copiem, hoje talvez não seja aí tão benéfico como seria antigamente, né? Copiar a matéria da lousa por copiar, o que ele está aprendendo nesse momento, né? Aline, é importante porque ele melhora a letra. No entanto, a gente vê muitos estudos que nos mostram que para melhorar a letra, tem outras atividades muito mais específicas e que contemplam esse objetivo de maneira muito mais qualitativa. Então, fica aí um questionamento, né? Às vezes a gente perde um tempão fazendo com que aquela criança que é um pouco mais lenta que o restante da sala, ou aquela criança que tem algum tipo de deficiência, por exemplo, escreva o cabeçalho. Ela fica a manhã toda, a tarde toda, naquelas 5, 4, 6 linhas de cabeçalho. Por que é importante copiar o cabeçalho? Eu quero que ele aprenda o nome da escola. Ok, vamos fazer uma atividade específica para isso. Eu quero que ele aprenda, ele tenha noção de data. Será que ele copiando a data todo dia, ele está entendendo o que é ontem, o que é amanhã? Ele está entendendo a noção de dia, semana, mês? Será que só a cópia está o bastante para ele? Então, quando a gente fala de expandir, de gerar mudanças para que o nosso cérebro se enriqueça, é mudar também o nosso estilo de dar aula. E nós sabemos que as crianças nascem muito mais desenvolvidos à tecnologia do que nós, de gerações passadas. É fato, já nascem aí com muito mais facilidade e muito interesse. Então, as nossas aulas têm que se tornar muito mais dinâmica. A gente fala, nossa, eu tenho que ter recursos tecnológicos de primeiro mundo. Não, se a nossa aula for interessante, for dinâmica, se a gente achar outros recursos que também interessem essa criança, essa aula também pode ser rica, ok?
Aprendizes que enfrentavam mais desafios e maior complexidade no espaço acadêmico geravam uma quantidade maior de detritos e conectividade, né? Então, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que precisa estudar mais. Isso também vale para as crianças, né? Quanto mais a gente avança na aprendizagem, mais a gente sabe a importância de continuar avançando. Quanto maior a complexidade, maior complexidade na estrutura do cérebro. Então, nós temos aí que retomar o costume das crianças de fazerem uma leitura, se interessar por aquela história, né? Forçar um pouquinho, sim, o cérebro, mas para isso é lógico que a gente tem que ter aí uma preparação para que haja o estímulo. Os ambientes agitados traz benefícios ao cérebro. Por muito tempo, eu era um pouco relutante em aplicar jogos em sala de aula. E quando eu falo jogos, é jogos que você cria na hora, que você vê assim que os alunos estão um pouco mais cansados, com falta de estímulo, e na hora você fala, vamos jogar, e daí você inventa lá na hora sem muitos recursos e materiais. Ok, então eu percebi que através dos jogos, as crianças têm muito mais estímulo e mais vontade de aprender. E aqui, gente, é a experiência que eu tenho do 1º ao 5º ano. Por que não jogar também, brincar com o 5º ano, de acordo com a proposta dos conteúdos trabalhados, não é? Isso é tornar um ambiente mais agitado, mais dinâmico, não significa bagunça, né? Os trabalhos em grupo também são muito importantes para o desenvolvimento dessa criança. E como eu falei então, o nível de estresse ele tem que estar sempre sob controle. Epa, quando a gente percebe que algo está nos estressando, nós temos aí que ter alguma mudança para que isso não se torne cada vez mais negativo e comprometer então a nossa felicidade, o nosso humor e também no nosso aluno. Será que o nosso aluno está estressado? Será que ele chega estressado por N motivos que ele passou no percurso até chegar até a escola, o convívio familiar? Será que a quantidade de conteúdo que eu estou depositando no meu aluno está causando estresse? Né? Então, vale a pena a gente estar pensando. O estresse em excesso se trata de um fator destrutivo, né? Tudo que nós construímos aí com relação à aprendizagem, o estresse ele pode ser um fator importante para que se perca aí muitos ganhos que nós tivemos. Atrapalha e destrói o quê? A cognição, a saúde. A gente vê às vezes quando a gente percebe que está estressada ou não, talvez dê aí uma reação alérgica, ou a gente adoece, ou a gente tem aí outras dores musculares, tantas outras coisas, né? Pode desenvolver, de repente, alguma cãibra, tantas características que o nosso corpo pede socorro. Então, que não cheguemos a isso. As condições sociais também podem ser afetadas devido ao estresse, a nossa neurogênese, né? Toda a nossa formação, o nosso corpo como um fator assim total mesmo, a expressão gênica e outros fatores. Então, gente, as células estão sempre se protegendo do perigo. Não podem estar sob o ataque de sofrimento e, ao mesmo tempo, conseguir crescer e conseguir se reproduzir. O estresse pode causar danos de longa duração para os sistemas de adaptação no cérebro. O sofrimento reduz o número de neurônios que o cérebro gera diariamente. Talvez um barulho constante pode causar um estresse na criança, no professor, não é? No nosso dia a dia. Talvez iluminação fraca. Por que eu coloquei isso? Às vezes a gente não se dá conta do esforço que a criança faz ao copiar da lousa. Se a iluminação não está ok, né, ele coloca aí toda a sua força para conseguir enxergar. Então, isso também é um fator importante, ele causa muito estresse na criança, esse não conseguir copiar. E pode ser aí outros fatores também, né? Talvez essa criança tenha baixa visão,
né? Ela tem a dificuldade. Você fala, nossa, a criança é tão inteligente, lê, escreve, só que quando ele está olhando na lousa e vai copiar no caderno, erra tudo, né? A gente também tem que pensar, será que ele tem aí essa deficiência de baixa visão? Será que eu tenho que encostar um pouco mais as cortinas, escrever com uma caneta mais forte? Tudo isso também pode causar estresse à criança. O suporte com relação a agrupamento social. Esse também é um fator muito importante para o enriquecimento cerebral. A criança que não interage e fica sempre perto da mãe, que é criado pela avó, que não sai de casa, que não passeia, que não vai para um parque, que não vai para um shopping, é uma criança aí com um pouco mais de dificuldade até para se desenvolver na aprendizagem, na cognição. Aquela criança que tem a vida um pouco mais ativa, aquela criança que brinca na rua, que não tem problema em se virar, né? Esses sim se beneficiam muito mais. Estudos então com os roedores que criados em isolamento demonstram um crescimento no nível de ansiedade, neofobia e um desempenho mais fraco em atividades de aprendizagem e a memória espacial. Estamos então passando por essas consequências, não é? Esse isolamento do convívio social, ele então está afetando algumas partes do ser humano. Mas quando o isolamento é eliminado e os ambientes aprimorados, o problema diminui. Os que viviam em ambientes mais sociais se recuperaram mais rápido anatomicamente de lesões cerebrais e tiveram um desempenho melhor em testes comportamentais. Também melhoraram a memória, né, nas condições sociais, do que aqueles que ficaram solitários. Demonstra que o enriquecimento social e físico de longa duração são diferentes. O ambiente enriquecido favoreceu o crescimento que sustenta a plasticidade do cérebro. Os camundongos, então, demonstraram maior afiliação e menos agressividade. Então, às vezes, a gente recebe uma criança na escola e a gente vê aí, de repente, uma criança que não sabe se comportar no convívio social, né? Que não sabe como se dirigir à cantina, como brincar com os colegas, talvez seja uma criança tímida, talvez seja uma criança bruta, talvez seja uma criança que não tem iniciativa. E aí, às vezes a gente fala assim, nossa, Aline, acho que ele tem autismo. Peraí, vamos lá. Primeira coisa, ele sabe o que é brincar? Ele sabe como deve brincar? Né? Como que é o dia a dia dessa criança? Será que ele já teve oportunidades de interação social? Né? Às vezes a gente acha absurdo, mas talvez tenham sim aí crianças que sejam muito protegidas por suas mães. As mães, os pais fazem por elas, elas não têm aquela autonomia. Aí parece que a criança é paradona, não tem iniciativa, mas a gente também tem que entender como é a criação dessa criança e não achar logo que essa criança, por exemplo, apresente autismo, né? E muitos autistas também, talvez não apresentem essa dificuldade social, porque talvez sejam muito mais estimulados do que uma criança que não apresente autismo. Então é muito relevante, mas tanto de um lado quanto de outro, o convívio social é fundamental. É provável que os ambientes escolares sociais exerçam certos tipos de influência em nossos alunos com os quais sequer sabemos lidar. É necessário considerar abordagens que auxiliem os alunos a alcançarem um status positivo em um grupo social seguro. Às vezes a gente está preocupado em vencer o conteúdo e acontece um conflito social. É muito importante a gente fazer uma intervenção na linha comportamental. Peraí, classe, vamos conversar, né? Por que aconteceu isso? O que aconteceu antes? Quais as soluções que a gente pode encontrar para que não se repita? Então, esse parar para conversar é muito importante. Vamos falar agora sobre a boa alimentação? E aí vocês vão ver que nem nós, talvez que tenhamos aí consciência e muitas pessoas tenham melhores condições para se alimentar bem, nem nós às vezes procuramos alimentação de qualidade, né? E os nossos alunos?
Será que desde a gestação essas mães se alimentaram bem, né? Será que durante a amamentação correu tudo bem? Nas primeiras fases do desenvolvimento essa criança se alimentou bem? Hoje ele se alimenta bem? Então, a boa alimentação é fundamental para o enriquecimento cerebral. A criança que tem pouquíssimos nutrientes importantes para o seu desenvolvimento, infelizmente, pode apresentar maiores dificuldades na aprendizagem, né? Às vezes a gente fala, ele precisa ser encaminhado para uma psicopedagoga, ele precisa de medicação, né? Mas e a boa alimentação, né? Isso também influencia. Então, percebeu-se que a má alimentação também traz consequências na hiperatividade. Às vezes é uma criança agitada, hiperativa, porque ele não tem uma boa alimentação, né? Nutrientes em excesso estejam atrapalhando e nutrientes escassos estejam atrapalhando. Então, as deficiências em ácidos gráficos que a gente encontra a ômega 3 pode reduzir o desempenho em atividades espaciais, assim como uma quantidade adequada melhora essas atividades, tá? E a substância colina pode trazer melhorias à função da memória. Então, quem acha aí que está com pouca memória, né, pode procurar nutrientes aí ricos em colina. Aonde está essa colina, né? Que substâncias, que alimentos que nós encontramos a presença da colina? Então, óleo de soja, brócolis, couve-flor, fígado, bacalhau, ovo e peixe. Uma boa alimentação, então, é imprescindível nos primeiros anos de desenvolvimento do cérebro. Eles nos fornecem proteínas, os carboidratos importantes, que são os complexos, as gorduras insaturadas, verduras e açúcares. E do outro lado, então, nós vemos quais são as variedades importantes para o nosso cérebro. O boro, que é um mineral, faz bem para os ossos e articulações, onde ele se encontra ameixa, damasco, soja, nozes, vinho e cerveja. É importante também para outros nutrientes. O ferro, celulares e transporte do oxigênio, aonde que a gente encontra sementes de abóbora, pistache, aqui pistache está em italiano, cacau em pó, feijão, damasco seco, tofu, entre outros. O selênio, que é um mineral importante, né, aí com a propriedade antioxidante, que se encontra aonde? Na água, na castanha do Pará, na farinha de trigo, gema de ovo. O vanádio, o que o vanádio faz? Ele impulsiona a força e a massa muscular, né? Talvez a gente vê aí as crianças um pouco mais lentas, sem muito tônus muscular, né? Talvez esteja faltando esses nutrientes que a gente encontra aonde? Nos frutos do mar, no alho, levedo de cerveja, fígado e arroz integral. E o potássio, então, que é importante para o equilíbrio e o bom funcionamento das células, nervos e músculos, onde a gente encontra abacate, banana, batata doce, molhos de tomates e peixes. Gente, os nossos alunos têm essa variedade de alimentação? Na sua maioria, acredito que, infelizmente, não é? Com relação agora à disponibilidade de tempo. O autor, então, ele separa a noção do micro e do macro nível. O que seria o micronível com relação à nossa disponibilidade do tempo? Aprender significa realizar novas conexões e a formação de uma memória. E o macronível, novos e múltiplos padrões são introduzidos. Somente ao longo de um determinado período do aprendizado ou do comportamento. Então, não é porque hoje eu fiz uma intervenção comportamental que amanhã já vai estar tudo ok. Não, todo dia trabalhar o comportamento até essa criança entender. É que o novo padrão é assimilado pelo sistema. Em algum ponto, esse novo padrão se torna mais atraente ao sistema do que o velho, e isso se torna permanente. Quanto mais tempo o indivíduo passa em um ambiente bom ou ruim,
mais o sistema nervoso organiza recursos para responder àquele ambiente específico. Então, se o meu aluno tem convívio num ambiente negativo, com certeza as influências serão negativas. E ao contrário também. Então, se a minha sala de aula for um ambiente positivo, um ambiente legal para aprendizagem, mais fácil será a aprendizagem para esse meu aluno. A resposta ao enriquecimento se torna permanente somente com o passar do tempo. Mais boas notícias sobre o enriquecimento. Os neurônios de parte múltiplas do cérebro mostram mudanças. Inclui também a capacidade do cérebro de se auto-recuperar, né? Então, às vezes a gente ouve aí que a pessoa teve danos ou não consegue aprender, passou por um trauma muito grande, faltou demais da escola, né? Evadiu, mudou de período, muito de escola, né? Os pais mudam muito de cidade e falam, nossa, não vai aprender. Não, né? A gente vê que os neurônios sim podem aí serem capazes da autorrecuperação dessa criança. Depende das oportunidades que essa criança vai ter. Então, o enriquecimento independe de idade. Os mais velhos são, sim, capazes de gerar novas células cerebrais. Talvez, sim, de maneira um pouco mais lenta, mas continuamos aí, né, tendo avanços nas nossas células cerebrais. E o enriquecimento independe da inteligência, né? Você pode falar, uma pessoa inteligente, nossa, vai ter muito mais oportunidade de enriquecimento. Depende. Se ele não tiver esse contraste, se ele não tiver essa mudança, se ele não tiver procura pelo tal enriquecimento, talvez não aconteça. Então, descobrir que o enriquecimento induz a recuperação significativa de deficiências cerebrais em camundongos com deficiências cerebrais geneticamente induzidas. E em estudos com crianças de alto risco, também verificamos uma resposta de longa duração ao enriquecimento. Então, o que significa mudar o ambiente? Um ambiente mais desafiador, inovador e complexo. Complexo com relação à qualidade, né? A um repertório maior. O resultado da mudança ambiental positiva é o enriquecimento. É aí, né, a comparação do macro para o microprocesso. O macroprocesso diz respeito ao longo do tempo, semanas, meses e anos. E o microprocesso é questão de horas ou dias, mas pode ser repetido ao longo aí do tempo, tá? Por exemplo, aulas de música. Mudando o cérebro através da aprendizagem à memória, reparação e renovação nos casos de ferimentos, deficiências ou outros transtornos cerebrais, e a resposta do enriquecimento é o resultado de um ambiente de contraste positivo. A habilidade de mudar o cérebro pode ocorrer devido à neuroplasticidade. Quando necessário, o cérebro pode se modificar deliberadamente, melhorando o cérebro para aprendizagem de competências. Então, aqui é o nosso último slide, né? Quais são as variáveis para o sucesso da aprendizagem com relação às competências? Vamos pensar para nós e vamos pensar também para os nossos alunos. Prestar atenção às atividades, isso faz com que a gente tenha um pouco mais de sucesso na aprendizagem, na competência. Então, né, se concentrar para prestar atenção. E quando a gente vê aquele aluno que não está olhando para nós, que não está sentado, é lógico que a atenção dele aí não é tão boa, né? É preciso que esse aluno preste atenção para que a aprendizagem aconteça. O que eu tenho que fazer para ele prestar atenção, né? Controlar o nível de estresse, muito importante, né? Então, se a gente acha aí que a gente está com um grau alto de estresse, fazer algo para ter mudanças positivas, né? Não esperar piorar. As atividades devem ser coerentes e significativas. Então, foi aquilo que eu já falei. Se copiar o cabeçalho tiver coerência e for significativo para o aluno, ele vai estar aprendendo alguma coisa. Agora, se eu só coloquei o cabeçalho lá só para passar o tempo, né? Só para
para eu poder sentar e fazer a chamada, por exemplo, talvez essa aprendizagem aí não esteja tão significativa para o aluno, mas eu posso, de repente, tornar o cabeçalho algo muito legal, trabalhar de outras maneiras com os nossos alunos de maneira criativa. Eu dei um exemplo bem simples, acredito que vocês estejam generalizando aí também com relação a outros vícios que às vezes a gente tinha, mas é importante a gente começar a refletir o que realmente está coerente para o meu aluno e o que realmente está significativo, né? A gente fala assim, nossa, o conteúdo de História, Geografia e Ciências é muito comprido. Sim, o que eu posso fazer para resumir? Né? O que eu posso fazer para facilitar o entendimento do meu aluno? Tem 5 páginas, eu vou ler de cabo a rabo, eu vou dar 10 questões para eles procurarem a resposta, ou eu posso, de repente, dividir eles por grupos, orientar cada grupo, ou fazer outras maneiras, né? Então, é isso que eu falo, tem que ser significativo e tem que ser coerente. E sempre prezarmos pela qualidade. Às vezes, uma aula por semana de geografia é muito mais qualitativa do que, de repente, a gente ficar aí 3 aulas por semana. Prática massiva. Então, vamos nos lembrar que existem certos exercícios, certas práticas que é um processo de aprendizagem, né? Contínuo. Por exemplo, as crianças, se eu quero que eles aprendam multiplicação, é lógico que eu vou ter que dar aí vários exercícios até que ele entenda o sentido do que é multiplicar. Não algo meramente mecânico, mas para dar sentido a isso. Então, de 60 a 90 minutos, normalmente a criança pode estar centrada naquele conteúdo e repetir possivelmente aí de 3 a 5 vezes por semana. E isso pensando na prática massiva para que haja sucesso na aprendizagem e nas competências. Avaliação controlada do aluno. O autor nos traz que o ideal seria adequar a cada um dos indivíduos. Se somos diferentes, se aprendemos diferentes, talvez a avaliação fosse importante também ser diferente, né? Se eu acho que aquele aluno ele se dá melhor oralmente, podemos fazer a maior parte da avaliação no oral, né? E assim por diante. Então, olhar para cada aluno. Se é um aluno com deficiência, eu só vou poder dar uma avaliação para ele do que eu ensinei. Eu ensinei algo diferente para ele? Ele aprendeu? Né? Eu fui clara com os meus objetivos e aprendizagem? Né? Não posso dar a mesma avaliação para esse meu aluno, porque eu tinha que ter ensinado ele de maneira que facilitasse a aprendizagem dele. Então, eu estou medindo, mas medindo o quê? Né? E a repetição da tarefa precisam ser reforçadas e fortalecidas, por exemplo, quando você aprende a falar inglês. Se nós não exercitarmos, uma hora ou outra a gente vai começar a esquecer. Então, muito importante repetir as tarefas. E o descanso fundamental de uma noite, né? Eu brincava bastante com os meus alunos, falava para eles sobre a higiene do sono, né? Eles adoravam ouvir quando eu falava justamente esse assunto, né? Como melhorar a aprendizagem, né? Como tornar o nosso cérebro mais capaz para se desenvolver, né? E como é importante o dormir, a higiene do sono, né? E não falo de quantidade de horas, mas a qualidade do sono, né? Quando a gente dorme, as sinapses acontecem, né? A gente tem aí acomodação da aprendizagem, e aí que tudo que nós aprendemos é memorizado. Por isso que quando a gente vai pedir para que os nossos alunos estudem para uma prova, a gente tem que explicar para eles justamente isso. E se a gente estudar um pouquinho na segunda, um pouquinho na terça, um pouquinho na quarta, um pouquinho na quinta, né, essa aprendizagem ela vai ficar para sempre. Agora, aquele aluno que estuda um dia só, chega lá na prova, pum, faz a prova, pronto, acabou. Depois de algum tempo, se você pedir para que ele fale o mesmo conteúdo, ele não vai lembrar. Essa aprendizagem, ela é significativa, né? Então, eu falava sempre isso para os meus alunos, estuda um pouquinho por dia, vocês vão ver
como que a aprendizagem vai se consolidar e a memória vai acontecer. E eles começaram, né? Eu tive uma sala aí muito boa, né? Em 2019, e eu percebi que eles começaram a melhorar e até questionei algumas crianças. Falei assim, você está estudando um pouquinho por dia? Sim, professora. Eu falei assim, eu notei a diferença. Isso fez com que outros alunos também começassem a ter esse costume de estudar um pouquinho por dia, né? Por quê? Porque durante o sono é que acontecem as sinapses, né? Não acontece com vocês, às vezes a gente dorme com um problema gigante, né? Ou alguma decisão que a gente sabe que tem que tomar, né? Na maioria das vezes a gente acorda no outro dia e fala, opa, peraí, eu tive uma ideia, né? Isso é porque o nosso cérebro trabalhou enquanto nós dormíamos. Outra coisa importante, gente, não está aqui no conteúdo, mas outros estudos que nós fazemos, a gente vai aprendendo. A luminosidade do celular, a luminosidade de um computador antes de dormir atrapalha o nosso cérebro descansar. Então, o que a gente recomenda às crianças? 2 horas antes de dormir, longe das telas. Ai, Aline, você está falando um absurdo, né? Imagina que os nossos alunos conseguiriam fazer isso porque a mãe deixa, porque nananana. Bom, isso é o que as pesquisas nos mostram, né? Talvez se consigamos fazer isso com os nossos filhos ou com a gente mesmo, né? É muito importante. Mesmo que a gente deita lá na cama, olha lá no celular, vai nananana. Aí, não, Aline, mas eu consigo, eu deito assim, ó, e já durmo, tá? Mas o nosso cérebro não desliga como deveria estar desligando. Por isso que a gente fala higiene do sono, né? É como se o cérebro tivesse jogando fora tudo que não serviu naquele dia, resgatando o que é importante. Por isso que é importante a gente prestar atenção como estamos indo dormir, como está sendo esse sono, tá? O sono, então, é um ingrediente necessário para a transferência da memória de curta duração para aí se tornar uma memória de longa duração, tá bom? E aqui eu coloquei, então, uma imagem, né, um cérebro aí super colorido. Todos somos capazes de aprender, uns têm facilidades no esporte, outros têm facilidade na música. Se nós temos facilidades específicas, as aprendizagens também acontecem de maneira específica e as nossas avaliações também devem respeitar essa especificidade. Agradeço aí a atenção de todos. O começo dessa apresentação foi um pouco mais teórico, porque eu tive que ser fiel à própria pesquisa, ao próprio estudo que o autor fez, tá? Espero aí ter contribuído com práticas, né, e alguns exemplos, que às vezes para nós é óbvio, mas é sempre bom a gente estar lembrando. Então fico por aqui, muito obrigada pela sua atenção. Tchau, gente, até mais.